Aleluia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, nós estamos num dia muito especial. Hoje, todo o povo de Deus celebra o dia da ressurreição do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Ele vive, Ele está entre nós, amém? E isso é maravilhoso, isto é muito bom. E nesta noite, a mensagem que nós temos a falar é exatamente o que aconteceu com alguns dos seus discípulos logo depois da sua ressurreição. A notícia da ressurreição de Jesus explodiu. Ele vive, mas ainda não sendo visto por eles, muitos duvidaram, alguns não creram, outros até sequer abandonaram o caminho. Porém, queridos, nós vamos discorrer nesta mensagem que vai mostrar que existe saída. Deus tem um projeto, um plano preparado para nós, para nos resgatar, mesmo diante de nossa queda, mesmo diante, muitas das vezes, da nossa incredulidade. Então, queridos, nós estamos vivendo dentro do que podemos chamar de continuidade, a nossa rotina diária. Mas, de repente, tudo muda, a nossa continuidade também muda. Antes de ser morto, Jesus havia dito a todos os passos do seu Calvário. Ele disse aos seus discípulos todos os passos que aconteceria do Calvário, e informação bem detalhada não faltava para eles. Ou seja, eles estavam bem informados sobre a narrativa do Calvário, sobre aquilo que eles estavam vivendo. E não faltava informações para eles, mas faltou fé. Faltou fé. A ponto de alguns deixarem para trás todo o projeto preparado por Deus para as suas vidas. O abatimento ocorrido pelo fato da morte de Jesus, eles foram tomados por um abatimento. A morte de Jesus o abateu, ao ponto de eles ficarem fixados no único ponto que não deveria ser totalmente observado. Eles ficaram presos apenas ao fato da morte de Jesus. E isso nós vamos entender que nós precisamos ver muito além, e eles precisaram da ajuda de Deus para entender todo o processo, todo o enredo que segue após a notícia que veio de que Ele vive para os seus discípulos. Com isso em mente, queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 ao 35, e nós iremos ver a narrativa daqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Vamos tirar lições importantíssimas do ocorrido na vida desses dois homens, do momento da desistência da caminhada com Deus até o seu retorno para Jerusalém. Muita coisa aconteceu, e a provisão de Deus, a graça do Senhor se manifestou na vida deles, mesmo quando eles já haviam desistido de tudo. Amém? Vamos ler esse texto que é muito profundo, que diz, vou ler na versão NVI: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Que dia? O dia da ressurreição do Senhor, a 11 quilômetros de Jerusalém, 11, 10 ou 12, aproximadamente essa é a distância entre Jerusalém e Emaús. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, ou em outras versões, alguns homens foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo em que os profetas falaram. Ou ele diz, ou em outras versões, necios ou tardos de coração, em outras versões. E não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se de volta imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecida por eles quando partia o pão. Oremos. Meu Deus, obrigado, a tua palavra é lâmpada que ilumina e luz que clareia. Meu Deus, nós nesta noite queremos bendizer o Senhor e pedir que esta graça e misericórdia seja conosco, ó Pai, iluminando assim como esses homens os nossos corações, para que haja um profundo entendimento, meu Deus, dessa maravilhosa mensagem que o Senhor trouxe até a tua igreja, para a honra e para a glória tua. Nós te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, nós estamos em nossa continuidade de vida e algo aconteceu, assim como eles também viviam suas rotinas, porém eles foram advertidos acerca dos acontecimentos, mas o ocorrido da morte de Jesus ficou tão fixado na vida deles ao ponto de ser o único ponto a ser observados por ele. A morte de Jesus foi o único ponto. Eles esqueceram do antes e também do depois. Nós também temos muitas informações acerca de Deus e muita coisa precisa ser ponderada, e eu creio que esta mensagem vai nos ajudar. Dentro dessa narrativa tem uma forte advertência de Jesus aos seus discípulos, que está no versículo 25, que ele diz: necios e tardos de coração para crer. E isso acontece conosco. Às vezes nós temos dificuldade de entender aquilo que o Senhor está falando para nós,
Em outras palavras, na nossa linguagem, nécios e tardos quer dizer loucos e duros de coração. É uma palavra forte, é uma expressão forte, mas é exatamente isso o que o Senhor estava falando. E mas por que Jesus foi tão duro com eles? Porque os motivos para abandonar o corpo ou a igreja eram banais e fruto dos seus corações endurecidos. Eles haviam abandonado o projeto de Deus para eles. Eles também faziam parte de um grande projeto, mas naquele ponto eles estavam abrindo mão de tudo e voltando por um caminho que eles mesmos decidiram seguir. Podemos aqui usar a figura de desviados como referência, para entendermos melhor o que está acontecendo. Ouvindo diversas explicações dos desviados, eu estou usando aqui um simbolismo. Alguns são de fatos relevantes. Quando as pessoas estão se desviando da vontade de Deus, elas realmente trazem algumas explicações. Algumas são realmente importantes e relevantes, outras são meras desculpas, e eles estavam seguindo o seu caminho. Mas o que importa é que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Nada vai nos separar do amor dele. Então aqui, queridos, eu vou apresentar a vocês 7 motivos que podem nos fazer abandonar o seu chamado. 7 motivos que podem nos fazer abrir mão do propósito, abrir mão da igreja dele. Eu estou falando não desta igreja tempo física, mas da igreja dele, a igreja espiritual. Muitas das vezes nós abrimos mão dependendo das circunstâncias que acontecem. Então o primeiro motivo que pode fazer com que nós abandonemos o chamado, este propósito, é o fato de nós darmos ouvido à conversa fiada. Versículo 13 e 14, eu convido vocês para ler, diz assim, mantenha aí a sua Bíblia aberta, fala: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E aí, você está vendo que dar ouvido à conversa fiada pode afastar você do chamado e do propósito de Deus. Para alguém, querido, fazer parte de uma igreja hoje, uma pessoa se converter, entenda, muitas pessoas de muitas igrejas diferentes colaboram com isso. Uma fala de Jesus pela primeira vez, outro lhe entrega um folheto ou uma literatura, outro ora por ele, outro ora com ele, outro socorre a pessoa, outro traz ao templo, e assim vai. Esse é um processo para nós atrairmos as pessoas para Cristo. No entanto, quando alguém chega a se afastar do caminho, geralmente é pelas mãos de uma única pessoa, e neste caso, alguém que conversa muito com ela ou com ele, mas ao invés de encorajar, como recomenda as Escrituras, leva-o para longe do chamado. Então aqui nós vemos que eles iam conversando, mas sabe-se lá o que? Estavam desanimados ao ponto de nem sequer ponderar os acontecimentos conforme as profecias dadas pelo próprio Senhor Jesus para eles. E assim, e as conversas que eles iam alimentando, ia cada vez mais afastando eles de Jerusalém, que era o propósito, e aproximando eles de Emaús, que distanciava eles de Deus. Então, veja esse texto do versículo 13 e 14, há uma pergunta: o que é que havia em Emaús, queridos? O que havia lá? Não havia nada, absolutamente nada. Emaús era uma aldeia pequena e inexpressiva. Em termos históricos, a gente só sabe que ela existe por conta desse texto. Ela não tinha expressão nenhuma, ela não tinha nada. E mesmo que ela fosse uma grande cidade, o que havia lá que fosse mais importante do que a notícia da ressurreição de Cristo, que eles dois acabaram de ter? O que seria mais importante que isso? Nada. Mas assim mesmo, eles resolveram seguir essa direção. A verdade, queridos, é que a igreja estava reunida lá em Jerusalém.
tentando assimilar, tentando esclarecer o sumiço do corpo de Jesus. E esses 2 discípulos estavam voltando para suas vidinhas, lá em Emaús. Abandonaram o plano de Deus por conta das consequências. Nós vamos entender as razões que levaram eles a isso. Por quê? Por vários motivos, na qual um deles foi a conversa fiada que acabamos de falar, que eles vinham tendo no caminho. O foco deles estava na direção errada. Eles estavam focados apenas na morte de Cristo e nada mais. Ele morreu, acabou. Como de fato é a morte para muitos, morreu, acabou. Aí, esse é até uma advertência para nós, que nós talvez estejamos com foco errado, baseado nos acontecimentos que nos cercam nos nossos dias. O segundo ponto que pode nos afastar do propósito aqui, queridos, é a cegueira espiritual. Veja aí comigo o versículo 15 e o versículo 16, olha só o que diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles nem sequer, acho que focaram naquela pessoa que acabara de se aproximar deles. Eles nem prestaram sequer atenção nele. A cegueira espiritual. Então o texto deixa claro que a cegueira espiritual deles era algo real. Eles estavam cegos espiritualmente, porque o foco estava na coisa errada. Eles estavam tão compenetrados em si mesmos, que nem puderam notar que era Cristo ressurreto que caminhava com eles. Eles nem sequer estavam mais prestando atenção em redor deles mesmos. Por isso eles não perceberam a presença do Senhor ressurreto ao lado deles. Imagine o ridículo da situação agora. Pensamos nessa situação. Vamos ver mais na frente que eles não acreditaram, ou seja, eles não aceitaram a notícia da ressurreição, e ao seu lado estava aquele de quem eles falavam, mas eles não conseguiram perceber. Olha que coisa interessante, eles que estavam cegos julgavam-se mais informados que o próprio Cristo. Por que digo isso? Porque eles disseram a ele: tu és o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Então eles estavam apenas com todo o seu foco voltado apenas para o momento da condenação, da vida e da morte de Cristo, e nada mais, todo aquele alvoroço que houve em Jerusalém. E eles disseram que este visitante, que no caso era Jesus, não sabia de nada. E ali nós vemos que a cegueira espiritual leva a pessoa a imaginar que ele está de fato sabendo de tudo que está acontecendo ao seu redor. As pessoas que abandonam o caminho encontram-se em condições espirituais semelhantes, isto é, cegos. Elas não conseguem entender o que está acontecendo ao seu redor. Elas não conseguem perceber o que de fato está bem mais claro do que a capacidade dos seus olhos de ver. Mas também eu tenho um terceiro motivo que vai nos mostrar que pode nos afastar dos caminhos e dos propósitos do Senhor, que é a tristeza. E veja comigo o versículo de número 17, olha só, eles lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus perguntando a eles. Eles pararam com seus rostos entristecidos. Olha só, eles estavam abatidos e muito tristes, e essa tristeza pode nos desviar, ela pode nos afastar do chamado de Deus para nós, porque nós focamos nas circunstâncias, nós observamos os detalhes, alguns detalhes do que aconteceu, e talvez os acontecimentos te causou uma tristeza e um abatimento profundo ao ponto de você não querer mais nem sequer sair do seu lugar. Isso é algo que você precisa ponderar, porque eles estavam em uma situação, porque eles estavam muito tristes pela morte de Jesus, é claro. Eles estavam realmente muito tristes pela morte de Jesus, mas também outros fatores também colaboraram para aumentar a tristeza deles. Eles também estavam entristecidos por conta da injustiça praticada pelas autoridades,
e nós sabemos que houve muita injustiça no julgamento de Jesus. Como imaginem eles pensando, como eles podem colocar Jesus e Barrabás lado a lado? Então a injustiça também, que daquela situação também causou tristeza a esses homens. Eles também estavam entristecidos pela ingratidão do povo de Israel, baseado em tudo que Cristo fez por eles, causou-lhes uma grande também tristeza, fora os problemas com o seu próprio grupo, ou da nossa própria igreja, no caso os apóstolos. Pedro, olha só, tão valente, negaram o Senhor, e os demais se acovardaram também, deixaram ele padecer sozinho. Então outras razões e muitas causaram tristeza, a ponto desses homens ficarem abatidos e chegaram ao ponto de desistir de tudo e procurar o seu próprio destino, ou voltar para suas vidas, como nós acabamos de ver. Eles estavam tristes por vários motivos, por isso não puderam suportar a pressão. Olha só a carga de situações. Os discípulos abandonaram, Pedro negou, e outros fatores abateu, a pressão era muito grande. Eu vou embora disso tudo. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Crente querido, crente triste é crente fraco. Se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza torna você fraco, e quando nós estamos fracos, nós temos a tendência de nos isolarmos, de fugir, de virar a mesa, de abandonar a fé. Foi o que aconteceu com esses homens, mas Paulo traz uma palavra que nos fortalece os corações agora. Paulo diz em uma das suas epístolas: terminei a carreira e guardei a fé. Os acontecimentos da vida de Paulo não impediram ele de manter seguro a fé. Não foram circunstâncias, nós sabemos a história dele, mas a fé foi mantida apesar de tudo o que aconteceu na vida dele. Aleluia. Por isso, querido, cuide-se, meu irmão, minha irmã, cuide-se, não se entristeça, não se deixe abater pelo que acontece, nem com autoridades, nem com ingratidão do povo, e muito menos ainda com a sua igreja, que também isso é algo que pode acontecer, pois todas, no caso das igrejas, são muito semelhantes, formadas de seres humanos, fracos, frágeis, valentes numa hora, covardes em outra, maravilhosos num instante, desprezíveis no outro, inspiradores em certas atividades, desastrosos em outro. Isso é as pessoas que estão ao teu lado, porque às vezes ora é você que é um desses personagens aqui dito, e ora são eles, mostrando que nós estamos em algo muito semelhante. Por isso, mantenha o teu equilíbrio, não temas, não fique amedrontado, levante essa cabeça, cuide-se, não permita que essa tristeza mantenha você apático, isolado e sem condição de reagir. Reaja, levante-se, Deus é contigo, meu amor, Deus é contigo, minha amada, Deus é conosco, Ele é com a igreja. Que motivos, que são esses motivos que nos levam ao ponto de abandonar o chamado? São motivos que nos levam. Então nós devemos sim, sabe o que fazer diante disso? Nós devemos voltar a orar, nós devemos voltar a jejuar e promover a santidade do meu grupo, com paciência, com muito amor. Em momentos como esse, eu preciso fazer algo que promova a realidade daquilo que Deus espera de sua igreja, na vida daqueles que me cercam. Eu não posso ser uma pedra de tropeço, mas eu preciso ser um elo de ligação, trazendo meus irmãos a resgatar a força, porque acabamos de dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém? Mas tem um outro ponto que eu quero dizer a vocês, que nos afastam do propósito de Deus aqui dentro desse texto: o saudosismo. Leia comigo, amados, o versículo 19, veja aí o que está escrito no versículo 19, olha só o que está escrito aqui no versículo 19, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era, olha só o que eles disseram, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Eles levaram a figura de Jesus
para um extremo do passado e ficaram presos neles. E isso, infelizmente, é uma realidade ainda no nosso meio, de uma forma muito intensa. E nós precisamos observar esse detalhe. Jesus falou diversas vezes que iria voltar ao Pai e que seus discípulos iriam fazer obras maiores do que ele fez. Ele disse isso, foi uma promessa que ele deixou para a sua igreja, mas mesmo assim esses dois abandonaram o chamado. Eles não estavam conseguindo entender que havia algo muito mais grandioso esperando a vida deles para ser usadas por Deus, para essas realidades que Cristo falou, obras ainda muito maiores do que aquele deixou. Então a morte de Jesus não era um fim, mas um início de uma grande obra na vida daqueles que nele esperam, amém? E isso é algo muito maravilhoso, aleluia. E eles haviam abandonado esse chamado, pois ele dizendo que era um varão, profeta, poderoso em obras e em palavras, havia morrido. Jesus já estava morto, suas obras pertenciam ao passado, e eles estavam falando dentro dessa esfera, dentro desse sentido, presos ao passado, porque ele era um varão, mas nós sabemos que ele não era, nós sabemos que ele é, e o que há de vir, amém? Queridos, o dicionário define saudosismo, que no caso deles aqui, como um culto ao passado, e nós sabemos o quanto isso é perigoso em nossas vidas. Não que nós temos que desprezar o passado, muitas grandes e boas ferramentas podemos extrair de lá para usarmos no nosso presente, para nos projetarmos ao futuro, mas não é isso que nós estamos aqui vendo, é que eles estavam presos apenas no que Jesus era. Eles não conseguiam ver que Jesus tinha algo a mais para eles, esperando para colocar nas suas vidas, amém? Então o dicionário define saudosismo como culto ao passado, e este é um dos principais motivos pela qual muitos abandonam o caminho certo, ficam presos ao passado, e aí eles começam, no tempo daquele pastor tal, antigamente a igreja orava mais, no tempo do fogo de Deus, etc, etc, e nós começamos a lembrar de acontecimentos tal, que aconteceram lá não sei quando, anos passados, e assim você está totalmente focado naquilo que não é, e não deveria ser o teu foco. No caso deles, eles estavam presos ao passado, e assim muitos vão caminhando e se distanciando, sem entender que o poder de Deus se manifesta hoje no meio do seu povo, com a mesma graça de sempre, amém? A mesma intensidade, com o mesmo poder, com a mesma autoridade agora, amém? Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. E também é interessante observar que foi exatamente no momento do maior milagre de todos os tempos, a ressurreição do Senhor Jesus, que esses dois pensaram que o poder de Deus havia cessado. No momento do maior milagre é que eles desistiram de tudo. Eles não creram que Jesus estava ressurreto, e eles ouviram falar de dois grupos, vamos ver na frente, as mulheres falaram e os homens também, e eles foram incrédulos e foram embora. Precisamos pensar que as promessas de Deus estão à nossa disposição, precisamos ter fé. O Senhor, nesta noite, Ele está nos levando a processar todos esses elementos dessa grande trama, e a gente vai ver que as peças se encaixam. Como isso é possível? Baseado naquilo que o Senhor já falou para nós. Lembra as profecias que ele falou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, no versículo 25 de Mateus 24, ele diz: veja que eu os avisei antecipadamente, ou de forma muito precoce, bem antes, ele deixou claro que as coisas seriam desta forma, e muitos dos acontecimentos que Jesus falou, se realizaram diante dos olhos deles, e ainda assim, esses dois foram incrédulos. E isso infelizmente acontece conosco em nossos dias. Então, olha só, queridos, Eclesiastes capítulo 1:9,
o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então, nós às vezes ficamos impressionados, por exemplo, com esta pandemia, como se isso fosse algo novo. Não é algo novo. O Jesus que nós adoramos, que cremos, já nos falou antecipadamente de tudo isso. E Ele esperava de nós, Ele espera uma relação baseada na sua revelação. Ele já falou do que estava por vir, e a igreja está preparada. Essa é a ótica de Cristo, deveria estar preparada. Nós não seríamos surpreendidos por tais acontecimentos, porque Ele já nos avisou de como seria, inclusive dando os passos de cada coisa, de como aconteceria. E nossos dias estão muito semelhantes. Não há nada novo debaixo do sol. Não se impressione, não se espante, levante a cabeça, aleluia. Então, o problema, querido, pode estar no teu foco. Eu não sei onde é que está o teu foco, mas volte teu foco para o lugar certo. Como vimos até aqui, vários motivos podem nos afastar do propósito de Deus. Um dos primeiros motivos que eu disse, dá ouvido à conversa fiada. O segundo motivo, cegueira espiritual. O terceiro motivo, tristeza. E o quarto motivo, saudosismo. Então, nós às vezes estamos sendo acometidos por esses fatores, mas olha só, eu quero falar um quinto motivo que pode nos afastar da presença de Deus, e se chama perda da esperança. Veja comigo aí o versículo 20 e 21, para a gente ver o que aconteceu com esses dois discípulos. Versículo 20 e versículo 21 diz assim a palavra de Deus: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, e nós esperávamos que era Ele quem ia trazer a redenção ou a Israel, em outras versões, redimir Israel. Então, eles perderam a esperança aqui. Ora, olha o que eles disseram: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Cleopas, que era um dos discípulos, o outro não sabemos o nome, seu amigo, haviam depositado todas as suas esperanças em Jesus, mas ele morreu, e após 3 dias de sepultamento, suas esperanças foram embora. E aqui para eles acabou. Muitas pessoas abandonam o chamado, o propósito, porque perderam a esperança. E se tratando de igreja, todas elas passam por crise, e é nesse momento, meus amados, que nós devemos procurar levantar a moral dos membros, levantar a moral das pessoas, temos de ter o cuidado de não ser o profeta só de coisas ruins, sempre anunciando apenas o ponto preto, uma nuvem escura, porque essa circunstância que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma postura diferenciada. Não sejamos um profeta do caos. A igreja cristã, se nós formos agora a título de lembrança, ela já passou por muitas crises, e ela superou cada uma delas. Sabe por quê que ela superou cada uma delas? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, queridos. Tenha fé, maior é o que está em nós, maior é o que está em nós. Em Cristo somos mais que vencedores, amém? Vamos prosseguindo nesta fé de que nós vamos conquistar. Você acha que as coisas estão feias?
Você acha que as coisas estão feias? Então é o momento de você arregaçar as mangas e ajudar aqueles que lutam em favor do reino. Você pode fazer alguma coisa assim, mesmo nessa circunstância. Se você colocar a mão na massa, a coisa vai, porque todos juntos em favor do reino, a coisa vai. Então participe, some, ajude. Você pode. Eu tenho certeza, você é capacitado, é capacitada por Deus. Você pode realizar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então você pode, mesmo que a igreja já tenha morrido, Deus pode ressuscitar, pois no dicionário de Deus não consta a palavra impossível, não consta esta palavra no dicionário dele. Então não fique incrédulo como eles. Não há impossíveis para Deus, e você sabe dessa informação. Eu e você sabemos dela. Não há impossível. A esperança, nós costumamos ouvir isso, ela é a última que morre, mas quando ela morre, ela mata a pessoa, ela mata o homem. Por isso, não perca sua esperança. Deus é contigo e não há impossíveis para Deus. Procure ver as coisas com um olhar espiritual e não veja apenas com um olhar sentimental, com emoções apenas. Você pode superar muita coisa, só depende de você. Mude a tua forma de focar. Você é um homem, uma mulher espiritual. Haja conforme tal. Amém? Então, quantas vezes Jesus falou que o seu reino não era deste mundo? Quantas vezes Jesus falou: o meu reino não é deste mundo? Eles, no caso os dois, imaginaram Jesus como um grande exército para redimir, ou libertar Israel. Por isso, é o sexto motivo que eu quero dizer a vocês. Por isso, o sexto motivo que pode nos separar ou nos afastar do propósito de Deus chama-se a decepção. Eles tinham em mente que Jesus viria e seria um grande general, levantaria um grande exército e libertaria Israel daquele cativeiro romano, porque ali eles estavam vivendo como uma província ainda romana. E aí eles imaginaram isso e foram decepcionados. Quer ver? Veja comigo o versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer tudo isso. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha só, eles imaginaram, e nós esperávamos que Ele fosse. Então, meus amados, fosse Ele quem havia de redimir Israel. Eles estavam com isso em mente. Muitas pessoas abandonaram o propósito quando se decepcionaram com alguma coisa, mas como chegaram a este ponto? Muitas pessoas como eles também abandonaram o propósito quando houve uma decepção. Mas como essas pessoas chegaram a este ponto? Quando? Como chega a esse ponto? Sabe quando? É quando essas pessoas deixam de ouvir as verdades para ouvir os seus próprios corações. Quando se enganam afirmando e acreditando que Deus lhe prometeu alguma coisa, quando no fundo estão apenas tentando satisfazer as suas ambições pessoais. Então elas imaginam que ao pedir algo para Deus, aquilo tem que se realizar, e quando não se realiza, elas se decepcionam, porque elas na verdade estão com suas ambições pessoais, e elas preferem abandonar a casa de Deus, abandonar os propósitos do Senhor. Meus amados, entenda, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Nós sabemos disso, porém muitos se decepcionaram e deixaram de procurar Jesus, ou em Jesus, as respostas para as suas vidas. Às vezes
por conta de decepções, deixamos de procurar Jesus e procurar encontrar as respostas que precisamos, e pelo contrário, nós às vezes vamos atrás de homens e mulheres de Deus, vamos colocar isso entre aspas, mendigando oração e em busca de revelação, e aí nós passamos a dar ouvidos aos profetas de plantão, que passam a dar mais valor, e nós até passamos a dar muito mais valor a sonhos, visões e palavras de Deus, e que são ditas por aí, por qualquer um. Não que não haja homens e mulheres de Deus com capacidades tais, eu creio que há, porém, você tem que ter cuidado de não deixar que as decepções afaste você do propósito de Deus, como aconteceu com esses homens. Eles imaginaram uma coisa, o projeto de Deus era outra, e na decepção eles saíram de dentro do propósito do Senhor. Mas louvado seja Deus que foi lá resgatá-lo, e nós vamos ver no final da mensagem, aleluia, Deus vai resgatar a tua fé, Deus é contigo, meu amado, aleluia. Então Jesus, ele nunca decepcionou alguém que tenha organizado sua vida em favor dele, ou dentro dos propósitos dele, guiados pela palavra, orientados por ele, uma vida nunca de oração, de jejum, dentro do propósito. Essas pessoas nunca serão decepcionadas, amém? Você também não será decepcionado, creia. Então, queridos, e nós temos mais um dos motivos que pode nos afastar do propósito de Deus, assim como aconteceu com eles, e esse motivo chama-se falta de fé, descrença. Veja comigo aí o versículo 22 ao versículo 25, vamos ler, olha só o que diz o versículo 22 ao versículo 25, olha só: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Versículo 25, ele lhes disse, aí entra aquela advertência que eu expressei bem no comecinho da mensagem: nécios e tardos de coração para entender, ou demoram a crer tudo o que os profetas falaram. Como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Então isso também acontece com a gente. Circunstâncias acontecem e nós deixamos de ser espirituais para nos tornarmos emocionais, e aí deixamos o foco verdadeiro de um homem, de uma mulher espiritual, porque o foco carnal nos tira do verdadeiro foco, e aí nós entramos num falso e somos guiados pelas nossas emoções, e elas não nos levam para lugares seguros, não nos levam. Quem nos leva para águas tranquilas é o Senhor, é Ele que nos leva para águas tranquilas. Volte a focar no Senhor, amém? E na sua palavra. Eles usaram, olha só, uma expressão, algumas mulheres, aqui, a expressão que eles usaram, algumas mulheres, dando um tom assim de pouco valor ao testemunho delas. Aqui eles deram pouco valor ao testemunho delas, e não apenas algumas mulheres, elas não eram apenas algumas mulheres, na verdade elas eram bem conhecidas do grupo, eram mulheres respeitadas, que tinham nome e tinham sobrenome, eram mulheres que apoiaram o ministério de Jesus no todo o tempo, o tempo todo, não só financeiramente, mas também com serviços de suas próprias vidas. Mesmo assim, eles desqualificaram o testemunho dela. Você já viu essa situação? Pessoas de Deus na igreja do Senhor, trazendo testemunhos maravilhosos, e você, ao ouvir aquilo, não acredita.
porque muitas das vezes você mede as pessoas com a fé que você tem e com a forma que você crê. Por isso que você não consegue ver as pessoas com a grandeza que Deus as vê. Você precisa voltar a ter fé. Não é essa circunstância que está agora em nosso derredor que vai nos abater, nos entristecer, que vai nos vencer. Mais uma vez, maior é o que está em nós. Tome esta palavra para você. Mas a descrença não para por aí. Olha só a descrença desses dois. Eles descreram também o testemunho dos homens, como também os das mulheres. Eis o perigo da descrença. Se tivessem crido no testemunho daqueles verdadeiros servos de Deus, jamais teriam ido embora para Emaús, jamais teriam ido embora, jamais se desviariam do caminho do Senhor. Se eles tivessem acreditado no testemunho, Jesus vive, eu vi, o anjo falou, Ele está entre nós, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Eles não creram. E assim, o testemunho dos homens confirmou aquilo que as mulheres falaram, exatamente como elas disseram. Eles apenas não viram os anjos, mas eles confirmaram a narrativa delas. E assim, esses dois discípulos não acreditaram, foram embora do propósito de Deus. E isso é uma advertência para nós. Eles não creram na ressurreição, sendo que esta foi apregoada por Jesus. Foi algo falado por Jesus para eles. Eu vou padecer, mas vou ressuscitar. E eles não conseguiram ligar as peças. Naquele momento ainda estavam cegos. Eles não creram. Por isso é que Jesus foi duro com eles dois, nécios e tardos de corações. Ou, na expressão mesmo brasileira, vocês são loucos e duros de coração. E nós precisamos atentar para isso. Olha só, alguém disse: para quem crê, nenhuma prova é preciso, para quem não crê, nenhuma prova basta. Isso realmente é uma verdade. Quem crê, nenhuma prova é preciso, para quem não crê, nenhuma prova basta. A incredulidade é algo perigoso nas nossas vidas, e está na hora de você rever esses conceitos. Seja crente, meu irmão, mas seja crente de verdade, seja sábio, seja prudente, mas seja crente, jamais acredite em tudo, e também jamais duvide de tudo. O crente, ele vive pela fé, e o meu justo viverá pela fé, e não por preconceitos. Amém? Então, o justo vive da fé, e não por preconceitos, Agora, nós já estamos finalizando. Eu estaria mentindo se lhe dissesse que é fácil voltar ou recuperar a alegria do primeiro amor. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil recuperar a alegria do primeiro amor. Não é nada fácil, mas também não é algo impossível. E você sabe, e acabou de saber, que no dicionário de Deus não existe essa palavra, ou no dicionário de Deus essa palavra não consta. Impossível. Não existe impossíveis para Deus. Agora, vamos ver, para finalizar, uma lista de eventos que promoveram o resgate da fé desses dois homens e que levaram eles de volta para o verdadeiro lugar, para o verdadeiro propósito, para o verdadeiro chamado de suas vidas. Olha só, é uma lista de eventos que motivaram aqueles dois a voltar correndo para Jerusalém. E a primeira coisa foi que Jesus foi atrás dele. Jesus já foi atrás de você? Está indo agora, nesse momento. Jesus ouviu as queixas dele, eles falaram um monte de coisas. Jesus ouviu as suas queixas. Outro fator, terceiro, Jesus falou aos seus corações. Como? E começando por Moisés,
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Aleluia! Jesus começou a fazer uma lavagem por aqueles homens que estavam contaminados com a incredulidade, com a descrença, com o desânimo, com a tristeza, com a cegueira espiritual. E agora Jesus começa a fazer uma lavagem na vida desses discípulos. Jesus começa a resgatar, Jesus começa a trabalhar em seus corações, e ali, de modo tal que seus corações começaram a arder. E no calor daquela mensagem entra mais um das evidências. Eles convidam Jesus para entrar em sua casa. Venha, entre, o dia já finda, a noite já chega, fique conosco. E Jesus é convidado a entrar nas suas casas. Como vimos, eles convidam Jesus para entrar na sua casa. E Jesus ali restaura a comunhão. Jesus restaura o partir do pão com eles. E naquele momento, Jesus abriu os seus olhos ao ponto de tirar-lhes a cegueira espiritual, e eles contemplam o Senhor ressurreto, e eles se alegram. É Ele. Eles voltam correndo para Jerusalém, mas antes eles expressam: não nos queimava o coração enquanto Ele nos expunha as Escrituras quando caminhávamos com Ele? E ali Jesus resgata esses homens, o fogo, a fé, a esperança, a convicção da ressurreição é algo vivo em seus corações, e agora eles tomam o caminho de volta para aquele lugar da qual não deveriam ter saído, e eles voltam correndo para Jerusalém, eles voltam correndo em direção ao Senhor novamente, agora com fé, com convicção, porque agora eles o viram, eles têm a certeza de que tudo aquilo que foi realmente profetizado pelo próprio Senhor, agora se tornaram uma realidade nas suas vidas. Os seus corações estavam queimando pela palavra e queimando de alegria. Amém? E eles voltam. Desses 7 passos, 5 passos foram dados pelo Senhor Jesus, e 2 passos foram dados por eles. Eles convidaram o Senhor para entrar na sua casa, e eles voltaram para Jerusalém, diante de todo esse lavar da graça que se manifestou na vida deles. Mesmo diante da incredulidade, a misericórdia do Senhor venceu, a misericórdia do Senhor prevaleceu, e assim será na tua vida também. Meus irmãos, em outras palavras, para a gente finalizar, se Deus não tiver misericórdia de sua vida, você, eu, jamais conseguirá voltar para o caminho certo. Você e eu jamais conseguirá voltar para o chamado, voltar para o propósito. Se não for a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós não retornaremos, nós não vamos conseguir. Então, nesse momento, para você, o meu conselho é: dobre o seu joelho, clame ao Senhor, diga a Ele: Jesus, por favor, venha me buscar, venha me resgatar. Você pode estar sendo acometido por todos esses fatores, mas nesse momento o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. Volte para Jerusalém. O Senhor te espera, o Senhor te aguarda, Ele já está lá aguardando por você. Volte para os braços do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar e agradecer ao Senhor por esse momento especial na presença dEle. Pai bendito e Pai eterno, louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por este resgate, por este alimento, por este momento em que o Senhor, meu Deus,
fez uma lavagem em nossos corações, tirando de nós a tristeza, tirando de nós a falta de fé, tirando de nós a perda da esperança, tirando de nós, meu Deus, a cegueira espiritual, tirando de nós o peso e trazendo novamente o teu povo para descansar em pastos verdejantes e repousar em águas tranquilas. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém.